Nascida no ano de 1941, na comunidade Juraci, localizada na região do município do Amajari, norte de Roraima, da etnia Uapixana, hoje o nosso bate-papo é com a dona Calu Brasil. Ela que é um ícone quando se fala na culinária roraimense. E esse nosso bate-papo é a abertura de um ciclo de entrevistas sobre o aniversário do estado de Roraima. É com muito prazer que eu recebo neste momento Calu Brasil. Seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia para todos. Eu estou aqui para responder algumas perguntas que você fizer e o papo que você vai introduzir na nossa conversa, tá? Perfeito, dona Calu. A gente já conversou bastante antes mesmo de começar a gravar. E se trata de um bate-papo realmente para a gente falar sobre essa evolução na história do estado de Roraima, que muitos momentos importantes a senhora presenciou e também representou o estado no mundo inteiro de uma forma tão brilhante. Então, eu gostaria para a gente começar a conversar, que a senhora falasse um pouquinho ali da sua infância, do local, do ambiente que a senhora nasceu. Como é que era? Lembra pra gente. Olha, aonde eu nasci eu não posso contar muito, porque eu saí muito criança, eu saí com 4 meses. E fui morar no sítio do meu avô José Pereira de Melo, no Taiano, no sítio Macaíba. E eles que me criaram, meus avós. Depois eu fui conviver com a minha mãe já com uns 4 anos. E com meu pai alguns tempos, porque ele era dono do mundo, ele era o senhor do mundo, né? Ele vivia pelos garimpos, ele vivia pelo mundo. Então, eu tive pouca convivência com meu pai. E a minha mãe, eu sempre tive perto depois dos meus 4 anos, porque ela veio morar no sítio do meu avô. Então, eu tenho uma infância maravilhosa, eu tive uma infância maravilhosa. Aquela infância de interior, de brincar, de subir no curral, olhar as vacas dando mamar para os seus filhotes, enfim, tomando banho de igarapé. Essa infância, eu acho que ela num sítio maravilhoso, que meu avô plantava todas as frutas que poderia dar na região. Então, eu fui criada com muita fartura. Minhas primas vinham brincar no sítio, espaço para brincar. E essa minha infância foi maravilhosa. Graças a Deus, eu tive uma infância e uma juventude muito boa, maravilhosa. E tive um casamento também maravilhoso, que durou pouco tempo, mas foi válido todos os dias que eu estive com meu marido. Tenho 2 filhos, o Ureuei e Capói Emanon. Maravilhosos, me amam e eu os amo muito. Os nomes dos seus filhos eles são lindos, inclusive tem origem indígena também, né? Tem. O nome deles é da etnia Macuxis. Então, Ureuei quer dizer eu, o sol. Eu passei 5 anos para ter o segundo filho e veio uma filha, Capói Emanon, que quer dizer lua, moça bonita. Então, eu tenho meus 2 filhos, graças a Deus eu sei os significados do nome deles. A lua e o sol, olha que coisa linda, gente. E, dona Calu, em que momento na trajetória da sua vida a senhora se identificou com a culinária? Como é que foi esse processo? Olha, eu acho que eu nasci cozinheira, porque eu prestava atenção a todas as comidas que a minha avó fazia, porque você sabe que quando eles chegaram aqui em 1902, chegaram da Paraíba, uma colônia paraibana, para trabalhar na agricultura, na pecuária e no comércio. Foi dividido
em grupo. Quem trabalhava no comércio, quem trabalhava na agricultura e quem trabalhava na pecuária. E eu fiquei com meu avô, quer dizer, não em 902, mas quando eu nasci, os filhos dele nasceram aqui, eles eram casados, então eles vieram assim, essa colônia, porque casava primo com primo. E era aquela coisa de cada um, quando nascia, já ficava comprometido, os pais comprometiam, né, com a primeira filha que é a prima, ou a sobrinha ia nascer, né, que ia casar com seu filho, então com a sua filha. Então já era destinado assim, né? E quando meu pai já estava com 18 anos, já tinha a prima prometida para o meu pai. Quando meu avô falou para ele que ele já estava com 18 anos, que ele tinha que se casar com a prima dele, ele disse, não, meu pai, eu não vou me casar com essa prima porque eu não gosto dela, não tenho nenhum amor por ela, nem tenho admiração por ela, nem como prima. Então, o senhor está escolhendo errado para mim. Ele disse, então, meu filho, se você quiser escolher uma esposa, você vai ter que sair da minha casa, da minha família. Sair da minha casa. Porque nós somos preparados para casar família com família, primos com primos, e não podemos deixar ficar na família pessoas que querem misturar o sangue. Ele disse, então, eu estou indo. E ele foi embora. E a primeira aldeia que ele encontrou foi o Juraci, encontrou a minha mãe, e lá eu nasci. Então, hoje eu estou aqui contando essa história. E foi ali que a senhora começou, então, a observar realmente os detalhes. O que foi que chamou, então, a atenção para a senhora nos temperos, Sim. na forma de fazer? Como é que foi? Desculpa, eu fugi um pouco Não, da resposta. mas foi muito importante porque a gente contextualizou e entendeu mais Sim. como é que foi essa questão. Até porque antes a gente estava conversando, Ana Calu, e a senhora estava falando justamente sobre essa mistura que é o estado de Roraima, né? Que é uma grande mistura de pessoas de vários estados do Brasil, também de outros países, que resulta no que nós somos. Não é verdade? Verdade. E a nossa culinária também tomou rumos diferentes, né? Pela mistura dos países próximos, dos estados do nosso Brasil, que são imensos. E aí veio cada um trazendo a sua cultura gastronômica, a sua cultura de viver, né? Então, aí eu senti que nós precisávamos de resguardar a nossa cultura alimentar também. E aí foi quando eu tinha a cultura indígena, que eu me comprometi com a minha mãe e com a minha Itinil Apixana de fazer a damurida e vários pratos indígenas que eu sei. Não só a damurida é o meu carro-chefe, tá? Então, porque antes eles diziam que a damurida era cozida, feita mastigada pelas índias velhas. Então, eu quis desmistificar essa história, porque eu ia para a aldeia com a minha mãe e sabia que não era. Eu me comprometi com ela e com o meu povo que eu ia desmistificar essa história, tá? Então, foi quando eu comecei a fazer a damurida. E eu tive uma felicidade muito grande de começar a fazer a damurida. A primeira vez que eu fiz na cidade foi para o ministro de Educação e Cultura e Esporto, que veio em 1996 aqui em Roraima, visitar Roraima, e quem recebeu a anfitriã foi a prefeita Tereza Jucá, no primeiro mandato dela. Então, eu me dava muito com ela, me dou também até agora, né? E ela pediu que eu fizesse uma recepção para ele, que ela confiava
no meu talento. Eu, obrigada, eu faço, não tem problema. Eu posso escolher o cardápio? Ela disse, pode. Então, foi quando eu escolhi introduzir na cidade, que era uma hora oportuna, para fazer a damorida. E essa damorida, ela tomou caminhos maravilhosos. Ela foi para o mundo. E eu fiquei muito feliz, porque eles, os visitantes, adoraram. Fizeram, assim, muitos elogios. E daí começou, aqui em Roraima, as pessoas justamente ter um conceito diferente, que era isso que eu muito desejava. Tá? Então, eu não servi também só Coca-Cola, não servi nem Coca-Cola. Servi água mineral e servi Guaranabaré, porque era do nosso estado, e também fiz. Aí foi quando eu botei na mesa também para todos o vinho de Buriti, que antigamente nós chamávamos vinho, não era suco. O Buriti, do açaí, do abacaba e do cupuaçu cortadinho de tesouras. Sim. Porque você não liquidificava, porque nessa época nós não chamávamos suco, nós chamávamos vinhos, das frutas todas que a gente... E botei cada um as suas frutas na mesa onde estavam os sucos preparados. Amaram, o pessoal de Roraima, os que foram convidados, adoraram a minha ideia. Então eu me senti fortalecida para falar sempre do nosso Roraima, da nossa cultura e divulgar o máximo que eu pudesse. Também eu tive um convite uma vez para o É de Casa, e eu levei porque eu resguardo muito a cultura dos antigos fazendeiros, porque eles eram uns verdadeiros heróis para poderem manter a casa sempre com alimentos bons e poder armazenar para não ser estragado nada. Então, eles faziam... Não tinha geladeira, não tinha freezer. Eles salgavam a carne, eles faziam de uma parte, da ossada eles faziam muquém, que você pode guardar pelo menos uns 20 dias, e fazia também a mexira, que era uma carne que eles faziam assada, que você continuava com aquela carne nova, fresquinha, mas já preparada, e eles faziam a mexira, que guardavam em latas grandes, ou então panelas de alumínio bem grandes. Eles preparavam com cominho, pimenta do reino e sal, e faziam aquele tipo assado de panela, como se fosse um assado de panela, e guardava aqueles colchões mole todos, porque quando eles matavam um boi, não tinha frigorífico. Uhum. Não tinha frigorífico. Cada um matava seu boi na sua fazenda, no seu sítio, na sua casa, no seu lugar onde vivia. Então não dava para comer tudo isso numa semana. Então eles faziam essa mexida, que era para ter uma carne nova, feita esses colchões mole, e numa lata grande que eles botavam, já pronta, temperada, já assada, um assado de panela, vamos dizer, e eles botavam essa carne imersa na banha de porco, que cobria toda, que você não via a carne. E amarravam com um pano de prato, 2 ou 3, bem amarrado, e porque ali ficava guardada. Quando chegava uma visita, que eles queriam oferecer uma carne nova, sem ser a carne de sol, porque a carne de sol são vários cardápios. Não tem a carne de sol para fazer paçoca, nem a carne de sol para comer só frita ou assada na brasa, não. Eles tinham muitos cardápios. E eles tiravam essa carne de sol com um garfo, com muito cuidado, com o rosto, com o nariz e a boca
feito Tampado, tipo né? tampado, feito uma máscara para não aspirar dentro, tirava aquela parte que iam servir para os convidados, fechava tudo direitinho e continuava guardado. Não estragava e aí eles tinham como fazer os cardápios deles maravilhosos para chegada de visita, para comer com a família. E essa culinária eu guardei dentro da minha alma, do meu coração, de ver a minha avó fazendo. Por isso que eu digo, eu acho que eu nasci cozinheira, porque eu aprendi tanto com a minha mãe na aldeia, como na, Na fazenda, com fazenda, no seus sítio dos avós. meus avós, com a minha avó e com as pessoas que iam ajudá-la, né? Fazendo tudo isso. E hoje eu sei fazer todos os cardápios de carne de sol. E tenho levado sempre que eu vou com convites. Eu tive um convite pelo embaixador da Venezuela em 1916, que ainda a Venezuela não estava essa situação que nós vivemos hoje, que nós sabemos hoje, né? Para fazer o Dia da Pátria do nosso Brasil lá na Venezuela com o nosso embaixador. E foi muito bom porque eu levei a nossa culinária do nosso antigos fazendeiros. A carne de sol na nata do leite e assim por diante. São vários cardápios e todo mundo gostou. Eu passei a semana toda fazendo pratos diferentes, todo jantar. O embaixador tinha o cardápio novos, sempre renovados. E no fim eu fechei com a minha damurida do nossos Wapixana, dos nossos povos indígenas. E foi Legal. muito aceito, muito bem aceito. Legal a gente perceber que essa questão das duas origens, né, fazem a diferença e trazem resultado para a cultura de forma geral. No início da nossa conversa, a senhora falou justamente dessa questão de preservar a gastronomia roraimense em prol da cultura. Porque muitas pessoas, quando falam em cultura, pensam em música, pensam em teatro, mas a gastronomia, os pratos típicos, é cultura pura, não é verdade, dona Calu? É uma cultura assim que, geralmente, quando você chega em um outro estado ou em outro país, você procura sempre a gastronomia cultural, aquela gastronomia daquele estado, né? Então, é uma cultura. Quando eu vi que a coisa estava andando muito bem, eu fui fazer o curso em Brasília. Então, eu fui fazer o curso para ter aquele resguardo de ser realmente uma chefa de cozinha, com meu certificado de que realmente eu era uma chefa. O que a senhora aprendeu lá que trouxe para nossa realidade? Aprendi a fazer comida árabe, aprendi a fazer carnes diferentes, filés diferentes, como franceses, com molho de queijo Roquefort, com vários tipos de queijo. E aprendi muitas comidas diferentes, que não é só a nossa cultura, mas eu consegui um pouco de cada uma, sabe? De cada um país e de cada um estado também, porque eu tive o prazer de ficar em Belém um pouco, ir a um encontro gastronômico, e isso me fez muito bem, porque eu valorizei muito a cultura deles, e eles, como culinaristas, eles não aceitam você, por exemplo, chegar de fora, vamos dizer que eu chego em Roraima e eu vou modificar o prato principal deles, que é a maniçoba, que eu vou querer botar os temperos daqui. Não, eu tenho que preservar. Isso eu acho muito importante, porque tem, por exemplo, pessoas que fazem a damurida, que aí começam a botar coisas que não tem nada a ver, como jambu, uma outra folha perfumada que nós temos, que agora eu não estou recordando o nome, que põe dentro da damurida, e não são essas folhas.
nós pusemos o cheiro verde, que às vezes eles têm nos canteirinhos deles, naquelas coisinhas que eles plantam, os mais aculturados, porque tinha aqueles que eles faziam a damurida sem esse cheiro verde, só botavam a pimenta, porque o indígena, a cultura deles é a pimenta, o tempero deles é a pimenta. Tanto que eles começam a ensinar os seus filhos a comer pimenta desde 3 meses. Parece incrível, mas eles põem o dedo no caldinho da moída e passa na boca do neném e dá o peito imediatamente para eles não chorarem. E aí eles vão tomando aquele gosto e vão aprendendo a comer pimenta. É verdade, dona Calu, que a pimenta ela conserva o alimento por mais tempo, por isso que na cultura indígena se usa tanta pimenta? É verdade ou é mito? Não, é verdade, porque eles... Primeiro é o muquém que eles fazem. Tanto que dizem, porque o índio é preguiçoso. Não, o índio não é preguiçoso. Ele tem o tempo para eles fazerem a caça e a pesca para eles comerem. A mandioca que eles plantam, que é onde faz a farinha ou o beiju. E eles vão pescar para aquela semana toda e caçar. Então, o que eles fazem? Eles não têm sal, eles fazem o muquém. O muquém é um fogo, um braseiro alto que eles fazem, e ele não queima, ele vai assando por dentro e por fora, sem queimar, principalmente que não tem sal. Então, eles muqueiam o que tem que muquear a caça, muqueiam o que eles têm que muquear o peixe, e guardam, armazenam para ir comendo até quando falta um dia para terminar, eles voltam para a caça. Então, porque eles não trabalham todo dia? Eles não precisam trabalhar, porque a natureza dá para eles, né? Por isso que eles preservam, nós preservamos. Eu me sinto muito índia nessa hora. Eu preservo tudo da natureza. Eu sou incapaz de arrancar uma árvore, uma plantinha. Se alguém me der até uma planta de jardim, se não for o dono que me der de presente, eu vou arrancar. Me arrancar para levar para minha casa, eu não faço isso, jamais. E eles preservam tudo. O branco, não falando mal, mas a maioria, principalmente aqueles que não têm cultura, eles, para tirar uma, vamos dizer, uma fruta da mata, o tucumã, eles não vão com uma foice para tirar o cacho de tucumã. Eles vão com um teçado e corta a planta para comer. Isso é um absurdo. E aí vai acabando. Uhum. Eles não. Nós não tiramos... Tirar o galho da árvore para tirar uma manga, porque ela está alta. Não, eles dão um jeito, eles sobem, eles arranjam um jeito para chegar lá. Apesar de não ter manga, estou dando o exemplo da cidade, né? Eles não têm manga nas cidades, nas aldeias mais primitivas, né? As daqui de mais perto do campo, eles já têm as mangueiras, as goiabeiras, mas eles vivem mais das frutas, os mais longe, os mais da mata, eles preservam e não têm as frutas que nós temos na cidade. Perfeito. E nessa trajetória, nessa sua busca de conhecimento, de valorizar e preservar a cultura roraimense, a senhora foi premiada com um prêmio importantíssimo, o Douman, em 2016. Foi. Fala pra gente o que representa esse prêmio, como foi para a senhora ser premiada? É uma instituição que tem em Recife, que eles, todo ano, vai o nome de alguns cozinheiros da sua cidade, representando os seus estados. E o meu eu não estava lá, foi só o meu nome e a minha história. Para eles, foi em Manaus esse encontro, porque cada ano é numa cidade diferente. Eu recebi o prêmio Douman,
com muita felicidade, com muita alegria. Eu fiquei muito de chefa de cozinha, com todos os... eu tenho na fotografia o primeiro Doman que eu recebi no meu WhatsApp. Como é que é? A foto de perfil? A foto de perfil. Então, é o meu Doman que eu recebi em Manaus, em 1900 Em 2016. Em 2016, desculpa. Ainda estou no ano do 900. Desculpa. Então, eu fiquei muito feliz e quando foi no outro ano, eu fui convidada para Fortaleza para receber o meu Doman branco de embaixadora da gastronomia. Gente, que chique! E aí eu fiquei muito feliz também. E sempre tem, em vários lugares, eu tenho ido em vários lugares também, representando Roraima. E eu fico muito feliz, porque sempre eu passo no turismo e pego os vídeos de Roraima. E hoje, a nossa capital, nós temos realmente uma capital. Nós temos uma Boa Vista que não temos inveja de nenhum estado do Brasil, porque nós temos ruas largas, nós temos jardins, nós temos uma cidade bonita, arrumada, os comércios, enfim, tudo nosso é muito bem feito, com muito capricho. As nossas casas, as nossas praças. Então, nós temos orgulho de ser roraimense. Porque antes, quando dizia roraimense, nossa, como que você consegue sobreviver no meio das onças, das cobras, dos jacarés? Digo, não, nós não vivemos no meio das onças nem dos jacarés. Eles vivem nos seus habitats. Nós vivemos na cidade. Mas eu não tinha em mão uma prova. E hoje, quando eu viajo, eu tenho os vídeos para passar. Nossa, mas é a Boa Vista que você mora? Sim, é a nossa capital, é a nossa Boa Vista. Então, hoje nós temos o que mostrar e onde nós chegarmos, qualquer lugar do nosso Brasil, nós podemos dizer somos brasileiros, somos roraimenses, somos o índio wapixana, somos o índio macuxi, somos índios de qualquer etnia, que nós seremos respeitados. A senhora falou que a senhora já foi convidada para mostrar a culinária roraimense no programa nacional, na Globo. A senhora já falou que ganhou esse prêmio, né, nesse reconhecimento tão importante. Entre tantos outros pontos e momentos importantes que no decorrer da nossa conversa, a senhora já citou. Quais outros que a gente pode lembrar que marcaram e foram significativos para a sua carreira e levaram a cultura daqui de Roraima para outros lugares? Olha, foi lindo, maravilhoso, um projeto que o Sebrae fez, projeto de todo o Sebrae, sabe? Com a cultura do viveiro de pirarucu da Amazônia. E eu fiz parte, foram 2 anos de trabalho, mas foi lindo, maravilhoso, porque o Sebrae, juntamente com o Sebrae Nacional, queria mostrar para todo o nosso Brasil que nós tínhamos um peixe que supria toda a necessidade dos pescadores, das pessoas dos mercados, de onde fosse usado na culinária o pirarucu. Então, nós passamos assim esse conhecimento para todo norte, sul, oeste, toda a parte do nosso Brasil nós fomos levando a cultura do pirarucu, porque eles tinham muita ansiedade de mostrar para todo o nosso Brasil um peixe que não é conhecido no sul do Brasil, no norte, no nordeste, no centro-oeste, era só na Amazônia que era conhecido. Então, cada um fazia
uma receita, 2 receitas. Uma para fotográfica e outra para degustação. E todo o nosso norte do Brasil foi convidado para tomar parte desse projeto do Sebrae. E eu fiz 2 receitas. Eu fiz uma, como eu ia estar em Manaus, eu fiz o pirarucu ao molho de castanha do Brasil. Nossa! E aí eu fiz, para não deixar a minha etnia, a minha damurida do lado de fora, eu fiz para o fotográfico. Então, eu ganhei o prêmio de todas as 2, porque tinha o jornalista da Prazeres da Mesa e tinha os nossos avaliadores de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Sudeste. De várias partes do Brasil, né? Do Nordeste. Tinha todos os nossos avaliadores na cozinha que nós estávamos trabalhando, né? O meu caiu São Paulo. E todo mundo lá fazendo... Foram 2 dias de trabalho. Primeiro fotográfico, da receita que ia ser feito o modelo fotográfico, né? Eu ganhei. No outro dia, houve o de degustação, que eu fiz o pirarucu ao molho de castanha do Brasil. E foi maravilhoso. O rapaz a pessoa que estava me acompanhando daqui de Roraima, do Sebrae, ele disse que quando foram todos os pratos, cada um de cada vez, todo degustando, cada um comia um pouquinho. Quando chegou no meu, todo mundo deixou o prato limpo. Ele disse, meu Deus do céu, a dona Calu vai ganhar, nosso Roraima vai ganhar. Ele disse que ficou tão agitado, que o coração batia forte. Quando nós fomos chamados para descer, para receber cada um o seu lugar, como é que foi a sua gastronomia, eles me chamaram, o Acre recebeu o 2º lugar, o Palmas recebeu o 3º e eu recebi o 1º. Nossa, para mim foi assim lindo, maravilhoso. Eu fiquei muito feliz, não por mim só. Não quero dizer que eu não tenho a vaidade de ter ganho. Ganhei e fiquei feliz, né? Mas o nosso Roraima estava ganhando um prêmio maravilhoso. Então, eles me deram de presente uma viagem a Chicago para ir uma feira com a diretoria do Sebrae daqui de Roraima. E como é que foi isso? Foi lindo, maravilhoso. Conta pra gente, que experiência que a senhora teve lá. Eu tive uma experiência de trabalhar no estande dos americanos, né? Eu tenho fotografias, tenho trabalhando em cada um fazer um prato, e eu fiz um prato porque tinha que ser muito rápido. Eu fiz um prato com a banana pacovan frita, envolvida no bacon, com algumas saladinhas de salada verde. Então foi bem rápido, porque cada um tinha que fazer uma coisa bem rápida, que não podia ter panela no fogo cozinhando muito tempo, nem coisas assim, sabe? Era coisa muito... Era um stand lindo, maravilhoso, com tudo. Encontrei nossa Minas Gerais lá com pãozinho de queijo. Era de todo o Brasil ou de todos os países do mundo que quisesse estar nessa feira. E eu ganhei esse lindo prêmio, que eu fiquei maravilhada. E para mim foi muito importante. E para o nosso Brasil. Eu adoro comida agridoce. Quando a senhora falou a banana pacovan frita com bacon, nossa senhora, eu já até senti aqui, né? Eu senti até o cheiro, só de imaginar, sabe? Sim, mas teve o final do nosso
curso que foi, inclusive tem um livro da gastronomia, e eu tenho essa página no Prazeres da Mesa, aquela revista Prazeres da Mesa, eu tenho a página de todas as minhas receitas, né? Como de alguns, de todos os cozinheiros e de alguns que ganharam o prêmio também tem, tá? Mas o importante é que o final foi com o presidente nacional do Sebrae, que foi em Brasília, onde ele convidou vários ministros, que eu não sei o nome de nenhum, porque a gente só passou cada um com seu prato e depois eles degustaram tudo que nós fizemos. Ministros, alguns deputados, senadores. Foi muito bonito, a sala lindíssima, maravilhosa. E eu estava descansando, que eu não aguentava mais os meus pés. Começamos a trabalhar 8 horas e era 7h30 quando estava tudo arrumado para o nosso presidente do Sebrae receber os convidados, né? E eu estava de olhos fechados, sentada numa cadeirinha lá, me descansando, porque depois nós íamos ter que desfilar cada uma com o seu prato que fez. E esperando a hora, chegou uma pessoa bem perto de mim, que eu senti que tinha alguém perto de mim, que eu olhei. Era um senhor todo de paletó, todo bonito, todo arrumado. E ele me perguntou: a senhora é a dona Calu? Eu disse: sim, eu sou a dona Calu. E o senhor, ele disse: eu sou o presidente nacional do Sebrae. E eu fiquei muito feliz. Ele disse: a senhora pode me contar alguma coisa do nosso pirarucu? Aí eu disse: posso. O nosso pirarucu é um peixe d'água doce que tem tantos valores como o bacalhau da Noruega, o bacalhau português que nós comemos com preço tão alto e que nós podemos degustar, fazer ele salgado também, como eles fazem como fazem o bacalhau da Noruega. E se nós tivermos o privilégio de pescar um pirarucu, nós podemos alimentar a nossa família de mais ou menos 10 pessoas por uma semana e sobrar comida ainda, porque ele é um peixe maravilhoso. É o nosso bacalhau da água doce. Para nós, ele tem esse valor. Ele disse: eu estou muito feliz com a sua resposta. A senhora poderia falar mais do pirarucu e de onde a senhora é? No Bom Dia Brasil, eu vou trazer uma jornalista agora para a senhora fazer esse prato e ser fotografado, que a senhora eu vou pedir e a senhora vai ter o privilégio e nós também vamos ter esse privilégio da senhora falar do pirarucu, do bacalhau do nosso norte do Brasil, da água doce, no Bom Dia Brasil, na TV Bom Dia Brasil. A senhora pode? Eu disse: sim, senhor, com muito prazer. E eu valorizo muito o que eu faço, eu valorizo o nosso Roraima, por eu ser uma roraimense e estar nesse seu projeto tão maravilhoso e digno do nosso Brasil inteiro conhecer o nosso bacalhau da água doce, que é o pirarucu. Aí eu fiz o Bom Dia Brasil. Nossa, gente, que história maravilhosa, dona Calu. Muito obrigada por compartilhar com a gente. E eu gostaria que a senhora compartilhasse também algumas dicas, alguns conselhos pra gente que é daqui do estado de Roraima, que queira aproveitar melhor os ingredientes que nós temos aqui, acolher, saber usar, porque eu acho que nós temos aqui os ingredientes, a verdura, a pimenta, o fruto, mas não sabemos usar. Algumas pessoas, não, claro, dizendo todo mundo, né? Uhum. Mas de que forma a gente pode aproveitar de uma forma mais consciente o que nós temos? Olha, geralmente o Nordeste todo, aliás, desculpa, o Norte
do Brasil todo usa o cheiro verde, né? Então, o cheiro verde é no peixe, é na carne de sol, só não nos filés, porque já é diferente, nós fazemos os filés diferentes, mas, por exemplo, o nosso guisadinho de carne de sol, o nosso guisadinho mesmo com carne, a carne fresca. Sem ser carne de sol, né? Sem ser a carne de sol. Nós podemos usar o nosso maxixe, nós podemos fazer o nosso cozido com maxixe, com chicória, dá um gosto, um sabor diferente. Com o nosso jerimum, que muita gente chama de abóbora, para nós é o jerimum caboclo e o jerimum de leite. Todos eles são muito gostosos, nós podemos usar no nosso cozido. Agora, você tem que ter os tempos de cozinhar, porque nem todos cozinham ao mesmo tempo. Então, tem uns que amolece rápido, você tem que pôr por último, já terminando, já quase que pronto o cozido. Nós temos para o nosso cozido a macaxeira, que é maravilhosa. Sempre comprar macaxeira nova, pedir para eles cortarem aquela pontinha para você ver se realmente não está com aquelas marcazinha escura, porque se tiver ela não vai cozinhar bem. Enfim, nós temos a couve. Isso tudo é muito bom, porque a couve tem muito ferro também. Nós temos o nosso quiabo, que o quiabo, quem não gosta de quiabo, põe o quiabo já no finzinho, só para dar aquele ligeiro cozimento, porque ele é rápido para cozinhar também, e você não mistura com o caldo, com o cozido. Ele sempre, você tira antes e serve separado para não misturar para aqueles que não gostam, e tem outros que gostam, né? Então, nós temos uma verdura, que essa verdura ela está quase extinta no nosso Roraima, na nossa Boa Vista, em toda parte. Agora eu fiquei curiosa para saber, até para ir buscar e até pensar em formas para ela não desaparecer, perder, né? Exato. É uma folha que nós usamos muito no cozido. Sempre é o cariru. Ele dá uma florzinha pequenininha, rosada, muito bonitinha as flores, mas aquelas folhas são de uma substância maravilhosa, o cariru. Não se encontra mais na feira, nem se encontra, né? E assim, as donas de casa, no meu tempo, plantavam nos jardins, mas hoje em dia, infelizmente, nós temos pouca terra para plantar alguma coisa. Sempre que as casas são muito já cheias de calçadas, quase não tem a terra aberta para a gente plantar. Mas o cariru, ele é uma verdura que era muito usado aqui em Roraima e que hoje está quase extinta. Então, diante disso, qual é a mensagem que a senhora deixa falando do aniversário de Roraima e já pensando para as futuras gerações? O que a senhora deixa de mensagem? Olha, de mensagem para Roraima, para o nosso estado, eu trabalhei no Departamento de Cultura. Nessa época era Departamento de Cultura. E era mostrado todo o nosso Roraima através de desfile na Avenida NH6. Toda a nossa agricultura, a nossa cultura, sabe? Ela era mostrada, as nossas danças era mostrada na avenida como se fosse um desfile, era um desfile. Então isso, as pessoas viam que nosso Roraima continuava a nossa cultura, e aqueles que não chegaram, que chegaram de outros estados, que iam assistir, tinha prazer em assistir. E hoje eu não vejo mais, porque nós tínhamos o 13 de setembro, que também era um desfile lindo, maravilhoso, com fanfarras dos colégios, com as fardas de gala,
sabe, de todos os colégios. Nós tínhamos, no tempo que eu estudava no Colégio São José, eram as freiras que davam aula para nós, algumas professoras, sem ser as freiras, né? Mas nós tínhamos a nossa farda de gala, nós tínhamos um chapéu lindo que nós usávamos, de feltro, e todo mundo de sapato escuro, preto e de meia. Todo mundo valorizava aquela farda. E as fanfarras, nós aprendíamos a marchar como soldado. Nós sabíamos marchar porque sempre o exército dava um cabo da sua guarnição para nos ensinar a marchar. O ginásio tinha a fanfarra dele, linda, maravilhosa, com as suas fardas de gala, de formatura. Então, era muito bonito. Hoje em dia, eu não sei, porque há muito tempo eu não estou indo nas formaturas, mas às vezes que eu fui, eu achei muito desvalorizado. Porque nós, alunos, eu digo nós porque eu fui jovem, né? Sentimos valorizados, sentimos orgulhosos de representar nossos colégios, desfilando o nosso Roraima, sabe? E hoje eu não vejo mais. E eu sinto saudade daquele tempo. Não sei se você tem ido nesses desfiles, mas os que eu fui, eu desisti de ir porque eu não era aquela empolgação, aquele apreço pelo que estava fazendo e representando. Então, a mensagem que a senhora deixa para o aniversário e também para as futuras gerações é de valorização do que é nosso, colocar mesmo, bater no peito, eu sou de Roraima, Isso. E levar também essa mensagem para outros lugares, é isso? É isso, sim. É essa mensagem, porque eu me sinto muito roraimense e onde eu posso falar de Roraima e representar o meu Roraima, aliás, nosso Roraima, e a minha etnia, eu vou e faço com muito prazer e com muita responsabilidade. Quando a senhora chega por aí, como é que a senhora fala de Roraima? O que a senhora conta de Roraima? Conto que tudo, primeiro que eu falo que nós roraimenses já somos uma gotinha de água no oceano, porque nós somos. Nosso Roraima precisava crescer, então chegou muitas pessoas de vários estados do nosso Brasil, que nós somos brasileiras, nós podemos chegar em qualquer estado e ser bem recebida, sem nenhuma discriminação, porque eu acho que antigamente discriminavam muito o norte, inclusive queriam separar o norte do Brasil, que só dava prejuízo para o sul do Brasil, separar um outro Brasil do norte, separando o norte e o nordeste, e apenas o sul do Brasil, as cidades grandes. Eu acho isso uma falta de consideração com todos nós brasileiros do norte, do nordeste, porque nós somos brasileiros. E hoje, se as cidades grandes são grandes hoje, quem foi os incentivadores, a base de todo esse trabalho, os trabalhadores, os pedreiros, enfim, todo tipo de trabalho mais difícil foi levado pelo norte e o nordeste do Brasil e o centro-oeste. Então, eu acho que nós temos o nosso valor, sim, com certeza, de brasileiro e de qualquer parte do nosso Brasil. Nós temos que ser respeitados. Perfeito, dona Calu. Eu gostaria muito de agradecer a sua entrevista, a senhora está aqui hoje, disponibilizar um pouco do seu tempo para conversar com a gente, quantas coisas bonitas sobre o nosso estado. Para mim é um privilégio poder estar conversando com a senhora hoje e conhecer um pouquinho mais da sua história em si, porque quando a gente escuta falar da dona Calu, a gente lembra da Damorida. Mas é muito bom conhecer toda essa trajetória.
como começou a ideia de levar a Damorida de uma forma para o Brasil conhecer, para o mundo conhecer, até onde a senhora chegou e o que a senhora representa para a cultura do nosso estado. Por isso, muito obrigada pela sua entrevista. Eu agradeço bastante por estar gravando com vocês, deixando os meus pensamentos, deixando a minha vontade de dizer isso para todo brasileiro. E hoje eu tive uma oportunidade maravilhosa. Eu não estou dizendo isso assim com orgulho, mas sim com humildade. E acho que o nosso Brasil, ele é sempre o nosso Brasil de todos. Perfeito. Obrigada Muito mais uma obrigada, vez. viu? Obrigada mais uma vez e que a senhora continue levando o nome do estado de Roraima para outras partes do mundo. Esse foi mais um Entrevistas DPE, essa rodada de entrevistas falando sobre o aniversário do estado de Roraima, com pessoas que fizeram e deixaram a sua marca, se destacaram na história do nosso estado. Conversei com o Calu Brasil e se você gosta de acompanhar assuntos de interesse público, basta nos escutar pelo Deezer, Spotify e YouTube. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Lana Francis e até a próxima!